Essa aula sobre união estável é uma continuação da parte 1, então se você não pegou a parte 1, volta lá e assista a parte 1. A gente dividi aqui em dois vídeos para facilitar, para não ficar muito longo, para facilitar o estudo e a compreensão de todos. Então, continuemos a nossa análise. Passamos então a analisar todos esses requisitos que foram citados anteriormente. Então, o primeiro requisito, conforme lá o artigo 1723, é a publicidade. Então, o que seria a publicidade? Então, o relacionamento ele tem que ser público, ele não pode ser escondido, ele tem que ser do conhecimento de todos, tem que ser um relacionamento aberto, deve ter conhecimento da existência de que aquele casal, aquelas pessoas, aquelas duas pessoas, elas se encontram num relacionamento que não é escondido, então está aos olhos de todos. A Maria Berenice Dias, ela coloca como se casado fosse, inclusive ela diferencia, ela fala que o termo mais técnico, um termo mais correto seria não a publicidade, mas seria a notoriedade. Ser notório é mais abrangente do que ser público para esse objetivo aqui nosso. Então, é necessário que haja uma demonstração aqui dessa convivência pública. Tá? Rodolfo Pamplona, ele coloca que é importante que a publicidade ela seja ampla de forma a que não configure um caso, um relacionamento amoroso de interesse sexual, sem qualquer intenção de constituir família. Então, o primeiro é a publicidade. Qual seria? O nosso segundo requisito, ele deve ser analisado em conjunto com o terceiro, que é a questão da durabilidade e a questão da continuidade. Maria Berenice Dias, inclusive, ela trabalha os dois juntos, que eles estariam juntos referentes à questão do lapso temporal. Então, qual seria o tempo necessário, qual seria esse lapso temporal? O tempo, por mais irrelevante que hoje ele seja, a primeira lei que falava sobre união estável falava de 5 anos, e isso acabou que perdura, há um conhecimento público, há um achismo da sociedade como um todo, de que para ser configurado união estável precisa comprovar 5 anos, mas isso não existe mais, não há tempo, não há lapso mínimo mais, mas isso ficou na cabeça das pessoas, como foi a primeira norma. Muita gente buscando esse reconhecimento, ficava 5 anos, 5 anos, 5 anos, precisa marcar 5 anos, se namorou 5 anos em união estável, houve muita dúvida, e isso acabou sendo retirado. Por quê? Porque era visto como um requisito automático, 5 anos de relacionamento virou união estável, inclusive muitos relacionamentos terminaram justamente para não configurar essa união estável, mas esse lapso temporal ele não é mais exigido, então não é mais necessário 5 anos. Há um conjunto de fatores que somados eles vão dizer se a pessoa está em união estável ou não está em união estável. Até o Pablo Stolz, o livro do Pablo Stolz e do Rodrigo Pamplona, ele coloca, inclusive tem relacionamentos aí de 10 anos, quem não conhece um namoro de 10 anos, que as pessoas às vezes dizem, virou casamento por uso capião, a gente não sabe uso capião de quem vai requerer esse uso capião. Mas há relacionamentos curtos e que podem ser considerados união estável. Então, um exemplo muito bom, que eu sempre gosto de citar, que é o caso, por exemplo, de um casal que namora há 4 meses e aí descobre que uma das pessoas ela tem câncer, um câncer terminal, um câncer que vai se extinguir, que vai extinguir a vida daquela pessoa em 6 meses, uma coisa rápida, um câncer agressivo. E aquelas pessoas, aquele casal, eles estão muito envolvidos naquela relação e elas resolvem transformar aqueles 6 meses numa vida. E aí eles viajam e compram uma casa, mobiliam a casa, fazem planos de ter filhos,
A mulher pode inclusive engravidar, né, demonstrando essa intenção, fazem quarto da criança, viajam pelo mundo, fazem festas, amigos, família, e transformam aqueles 6 meses numa vida. Um momento que pouca gente em 10 anos consegue construir. E com o falecimento de um dos companheiros, né, inclusive um deles ficando, né, vamos pensar aí, né, a mulher que estava grávida, quem morre foi o homem morrendo, a mulher ali ficando, inclusive grávida, demonstrando o objetivo de construir família, foi contínuo, foi duradouro, mas foi curto. A gente vai dizer que ele não houve uma união estável? A gente vai dizer que só porque durou 10 meses, 9, 10 meses, aquilo não foi uma união estável? Então, são vários fatores, né? Ali havia um ânimo de permanência, havia uma intenção daquilo perdurar ao longo do tempo, mas que por um fato alheio à vontade, né, essas vicissitudes da vida, obstáculos da vida, isso acabou por impossibilitar. Então ali sim, houve, né, publicidade, né, notoriedade, houve continuidade, houve estabilidade e houve objetivo de construir família, que é o nosso próximo requisito. Então ali houve sim uma união estável, independente do lapso temporal. Então é importante a gente atentar para essas questões, né? Então tem que ter um ânimo, né? Um ânimo de permanência, aquele mesmo ânimo de permanência que a gente estudou no direito civil, lá no início do direito civil, né? Aquele ânimo com relação ao domicílio, né? Residência, domicílio, então o que é o domicílio, né? O ânimo de permanência. Então ali é um ânimo de permanência, de querer estar e continuar ali, né? Conforme Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure, mas que aquilo tem o objetivo de durar, não tem o objetivo de acabar. Então, tanto a estabilidade quanto a durabilidade, eles trabalham em conjunto, tá? Então, é necessário eles trabalharem de forma conjunto para que a relação não seja efêmera, não seja vista como efêmera, como uma simplificada, como algo passageiro, como um namoro, né, de adolescência ou um namoro de faculdade, algo que as partes sabem que não tem futuro. Então, é importante esses dois requisitos. Vamos lá. E o nosso último requisito, que é o mais importante deles, que muitas vezes ele até afasta todos os demais, que é o objetivo de construir família. Então, o nosso último objetivo, né, o nosso último elemento e mais importante deles é justamente o objetivo de construir família. A Maria Berenice diz, ela coloca de uma forma muito clara e até simples, que o relacionamento ele começa com uma afetividade, e essa afetividade ela vai desenvolvendo, ela vai aumentando e vai ganhando publicidade, vai ganhando notoriedade, durabilidade, até que aquela relação se torna uma relação única. Na verdade, aquelas pessoas se tornam uma unidade, e essa unidade ela precisa objetivar, constituir família. Então, esse é um objetivo de um relacionamento amoroso com um ânimo de permanência, que ao final constitui família. E quando você objetiva constituir família, obviamente você tem uma intenção de que aquilo seja durável, que aquilo perdure, mesmo porque, né, conforme a biologia coloca, o objetivo principal de todas as espécies é justamente o que? Perpetuá-la. E para você perpetuar, você vai constituir família. Não necessariamente, né? Mas quando você constitui família, você busca essa perpetuação. Por isso, inclusive, que o nascimento, né, de filhos demonstra, né, há uma presunção relativa de que ali objetiva-se a constituição de família. Relativa por quê? Porque muitas vezes relacionamentos não duradouros, sem intenção de continuidade, eles acabam tendo um acidente de percurso, né? E às vezes a mulher engravida e não necessariamente havia uma intenção ali de constituir família, né? E muitas vezes nem a família não se constitui, né? Cada um vai para um lado, raras vezes o homem continua dando apoio à criança, mesmo à distância, né? Infelizmente a gente tem essa realidade no Brasil. Mas o objetivo de constituir família aqui
ele é um objetivo, né, um elemento colocado pela doutrina como um elemento finalístico, um elemento teleológico, ou seja, é o principal elemento aqui da nossa análise, é a constituição de família. Aqui a gente tem que sempre analisar se há aqui uma aparência de casamento. Essa união estável, ela aparenta ser um casamento? A gente sabe muitas vezes, a gente conhece pessoas que são apresentadas como marido, mulher, ou apresentados como senhor e senhora fulano, e como se fossem casados. A gente acha que eles são casados, mas na verdade eles têm uma união estável. Tenho muitos conhecidos que passaram anos e anos, décadas inclusive, com relação de companheirismo e vieram a casar depois por uma questão meramente legal, por questões relacionadas a... tem um conhecido que acabou casando, formalmente casando por uma questão de nome, para poder incluir o nome, o marido incluir o nome da esposa e a esposa incluir o nome do marido, apesar de que hoje isso não é mais necessário. A equiparação da união estável com o casamento chegou ao ponto de, no contrato de convivência, você poder adotar um nome de casado, um nome de convivente, assim como é no casamento. Então há hoje um equilíbrio, entre casamento e união estável, tamanho que você consegue também se valer dessas possibilidades, dessas prerrogativas, benefícios, direitos, pode ser colocado de várias formas. Então aqui a gente precisa diferenciar entre um simples namoro de um objetivo de constituir família. Há inúmeros exemplos na doutrina e na jurisprudência. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos, para a gente conseguir verificar, a gente conseguir consolidar essa ideia de que uma coisa é uma união estável, outra coisa é um namoro qualificado. O que é um namoro qualificado, que tem muito dito aí, sendo dito na doutrina e inclusive na jurisprudência, no próprio STF, a respeito do namoro qualificado. Então é necessário essa relação, para essa relação de companheirismo, o objetivo de constituir família. Okay? Uma observação antes de a gente trabalhar exemplos é que a união estável é um estado de fato. Então, independente do formalismo, ela precisa ser verificada faticamente. Como assim, Guilherme? A gente conhece, ou conheceu, ou ficou sabendo de muitos casos onde se faziam contratos de namoro. O que era um contrato de namoro? Era um contrato feito entre homem e mulher, entre homem, mulher, não importa, onde se deixava claro que aquela relação não seria considerada uma união estável. Olha, estamos em um namoro, não é uma união estável, não caracteriza união estável para todos os efeitos. Há validade nisso? Não há validade. Por quê? Porque se houver continuidade, durabilidade, notoriedade e objetivo de construir família, aqueles elementos que a gente viu, uma formalidade, um contrato não pode afastar isso, porque é um interesse público. Você não pode afastar direitos através de norma privada, não esse tipo de direito. Tá? Então, dessa forma, se há no papel contrato de namoro afastando a união estável, mas faticamente vive-se uma união estável, esse contrato vai ser considerado nulo e será considerado uma união estável. Inclusive, muitos artistas, pessoas importantes, famosas, ricas, elas faziam esse contrato de namoro e aí, já prevendo a possibilidade de anulação desse contrato de namoro, elas já colocavam, olha, mesmo que não seja considerado um namoro, ou havendo futuramente questionamento quanto a esse namoro, caso seja configurado qualquer tipo de união, relacionamento, o regime de bem escolhido vai ser tal. Por quê? Porque na união estável você pode escolher o regime de bens tal qual no casamento. Então, olha, isso aqui não é uma união estável, isso aqui é um namoro. Mas se você quiser demonstrar que é uma união estável e conseguir comprovar e for reconhecido judicialmente que é uma união estável, essa união estável vai ter como regime de bens separação total. Então, isso é possível? É possível, porque você vai preservar a declaração relacionada a regime de bens, claro que vai ter todas aquelas formalidades relacionadas ao regime de bens,
mas você anula a parte do namoro e preserva. Bem, agora vamos falar dos dois casos práticos, né? Depois que a gente viu essas questões, vou trazer para vocês alguns exemplos, duas situações na verdade, de decisões que foram proferidas pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelo STJ, um no ano de 2015 e um no ano de 2018, para a gente ver que esse entendimento se mantém dos últimos anos, né? Que é onde a gente diferencia a questão do namoro qualificado, da união estável e efetivamente da data, né, que busca-se essa comprovação do início da união estável. Antes de começar esses dois casos, é importante a gente entender por que se busca judicialmente um provimento judicial determinando o início de uma união estável, o término de uma união estável. Por quê? Grande maioria das vezes por uma questão meramente patrimonial. Por quê? Porque a partir do momento que você cria um termo inicial, tudo aquilo que foi adquirido por qualquer uma das partes dos contratantes, né, nesse contrato de convivência, ou desses companheiros, tudo aquilo que for adquirido durante esse tempo será considerado como adquirido pelo regime da comunhão parcial. Então, haverá comunicação, né, com o fim da sociedade conjugal, ambos terão direito à metade daqueles bens. Então, vamos entender os dois casos. Vamos lá. O primeiro caso é um caso bem emblemático, é um caso que ganhou aí uma repercussão na doutrina e é utilizado como paradigma na jurisprudência. É um caso citado pelo professor Cristiano Chaves, que é o seguinte: havia um casal, né, um homem e uma mulher. Eles namoravam. Depois de um ano de namoro, o namorado recebeu uma proposta de emprego para ir para Varsóvia, na Polônia. E foi. E estando lá, a namorada estava terminando o seu curso de graduação, terminou o curso de graduação, e aí com uma possibilidade de melhorar o currículo e aprender melhor o inglês, ela foi também para Varsóvia. E lá, ficaram 2 anos lá. No primeiro ano, eles noivaram. Então, noivaram, né, um ano lá na Polônia, ficaram noivos, né, trocaram mensagens, informaram a família, todas aquelas formalidades e festividades. E aí, depois de 2 anos na Polônia, eles retornaram ao Brasil. Retornando ao Brasil, em 2006, ele adquiriu um apartamento que seria o local, né, o imóvel que ele pretendia residir com a esposa dele. E aí ele adquiriu um apartamento. Posteriormente eles casaram. Depois de 2 anos de casamento, se divorciaram, né? Um relacionamento bem efêmero, como a gente tem visto muitas vezes aí, falado aqui nas nossas aulas. E aí ela pleiteou judicialmente o reconhecimento da união estável desde o momento que eles estavam na Polônia, e na Polônia eles moravam juntos. Então lá havia a questão do lapso temporal, a questão da continuidade, a questão da durabilidade, havia convivência sobre um mesmo teto e publicidade, né, e-mails e as festividades todas demonstrando que eles estavam juntos. Então ela buscou um provimento judicial buscando o reconhecimento da união estável no período que eles estavam na Polônia, e, logicamente, isso perdura com o retorno para o Brasil, e com isso, com esse reconhecimento, havendo união estável, tudo que foi adquirido a título oneroso, ela teria direito à metade, que foi o caso do apartamento que ele adquiriu. Então, ela busca um reconhecimento de uma união estável, e com esse reconhecimento da união estável, os efeitos que vão surgir com esse reconhecimento, um deles, regime de bens a partir do momento do reconhecimento, e aí ela faz jus à metade do imóvel adquirido pelo, na época então, namorado, que ela quer que seja considerado companheiro.
E aí, em primeira instância e em segunda instância, considerando notoriedade, continuidade, considerando que eles coabitavam, né, sob o mesmo teto, que eles tinham essa pretensão de formar uma família. A primeira instância e a segunda instância reconheceram a união estável, a partir do momento que eles começaram a ter coabitação na Polônia. Só que, quando isso chegou ao STJ, o ministro Marco Aurélio Belize, ele deu um entendimento diferente. Qual foi o entendimento do ministro? Para ele, a questão da união estável tem que preencher o requisito de constituir família, e não só a projeção de uma família preencheria esse requisito. Vou ler um trecho do acórdão dele. A só projeção da formação de uma família, os relatos das expectativas da vida no exterior com o namorado, a coabitação ocasionada, ressalta-se pela contingência e o interesse particular de cada um, tal como esboçado pelas instâncias ordinárias, afiguram-se insuficientes à verificação da affectio maritalis e, por conseguinte, da configuração da união estável. Então aqui, o que eles tinham? Eles tinham um namoro qualificado. O que é um namoro qualificado? É mais do que um namoro, porque há coabitação, há um objetivo futuro de constituir família, mas não se constituiu família naquele momento. A partir do momento que você noiva com uma pessoa, você está dizendo, olha, marcamos o casamento para daqui a um ano, ou seja, daqui a um ano nós temos o objetivo de constituir família. Até o advento do casamento, esse período ele é um namoro qualificado. É possível configurar união estável dentro desse período? É possível. Tá? E aí a gente vai analisar o exemplo 2, que é um exemplo mais recente da ministra Nancy Adrighi. Veremos então. Nesse nosso segundo exemplo, que é um exemplo que demonstra que não basta que os requisitos sejam preenchidos. Né? Esses exemplos mostram para a gente que é preciso uma análise do caso concreto. Um mero noivado não vai configurar a união estável, a gente vai ver as alianças não vão configurar a união estável, há uma série de verificações que precisam ser feitas no caso concreto. Nesse caso, que é um caso também emblemático, esse está no livro do professor Tartucci, é um recurso especial de 2018, agosto de 2018. O que se pleiteava? Pleiteava-se também o reconhecimento de uma união estável. Então, havia um casal, eles tinham uma pretensão de casar, e aí em agosto de 2002 houve um noivado. Nesse noivado houveram trocas de aliança, com data nas alianças, né, todas aquelas formalidades usuais que a gente costuma ver nos dias de hoje, e esse casamento marcado para o futuro. Só que acabou que esse noivado se prolongou, é muito comum, a gente vê, muita gente faz noiva como uma forma de dar uma satisfação social, porque fica com vergonha de estar namorando há 5, 6, 7 anos, vou noivar, que aí cria uma quebra desse período, é melhor eu falar que eu tenho 3, 4 anos de namoro, mais 3, 4 anos de noivado, que fora que tenho 8 anos de namoro. Então, noivaram, mas com pretensão futura de se casar. E aí, em 2003, começaram a conviver juntos, começaram a ter coabitação, e em 2004 a namorada, ou convivente, a gente vai analisar isso, engravidou, e na verdade em 2003 ela engravidou, e em 2004 nasceu a criança. E aí o que se questionou é, onde dentro desse interstício, dentro dessa corrente temporal, aonde que está a união estável? E aí buscava-se o reconhecimento, a convivente, a namorada, ela buscou um reconhecimento dessa união estável lá quando houve a troca das alianças. Tem a data lá na aliança, 25 de agosto de 2002, a data das alianças. E ele queria que fosse considerado a data de nascimento da criança, porque o nascimento da criança, uma criança, ela já demonstra ali um objetivo de constituir família, que foi
em junho de 2004. E aí, primeira e segunda instância, debate, ela ganhou na primeira e ganhou na segunda. Quando chegou no STJ para pacificar o entendimento, numa decisão da ministra Nancy Andrighi, ela faz, né, ela busca aquele entendimento do ministro Marco Aurélio Belize, onde o noivado não constitui um termo inicial para a configuração da união estável. Por quê? Porque ali no noivado há uma pretensão futura de constituir família, e ela é clara, deve ter o objetivo imediato de constituir família, ou seja, já deve estar com o objetivo de constituir família. E quando você tem um noivado, você tem um namoro qualificado, porque você tem uma expectativa futura. E tampouco era a data de nascimento em 2004 da criança. Por quê? Porque em 2003 eles já tiveram uma coabitação, e essa coabitação ela veio posteriormente com a gravidez da namorada, e ele manteve a coabitação. Então esse fato demonstra que eles tinham a pretensão de realizar família futura, houve, né, uma gravidez nesse interstício, e ele se manteve com o intuito de estar com aquela pessoa. Então, a partir dali, a partir do momento que ele se manteve em coabitação com a gravidez, demonstrou-se sim, a partir daquele momento, o objetivo de constituir família. Então, não era nem 2002 nem 2004. Né? Os fatos trazidos, os fatos probatórios dentro do processo demonstram que foi o quê? 2003, né? Foi em outubro de 2003 que você tem como marco inicial para a constituição daquela união estável. E a partir daquele momento é que surtem os efeitos, principalmente, né, relacionados à questão patrimonial, ao regime de bens, que automaticamente é o regime da comunhão parcial de bens. Okay? Entenderam esses dois exemplos? Então são exemplos bem emblemáticos. Esse último, inclusive, da ministra Nancy Andrighi, 2018, demonstra uma manutenção desse entendimento já vindo de 2015 com o Marco Aurélio Belize, com esse entendimento do namoro qualificado. Então, namoro e namoro qualificado, eles são um passo antes de uma união estável, mas não configuram união estável. Para a gente encerrar essa parte aqui, que é com relação ao que a doutrina chama de elementos acidentais. Né? A gente até analisou eles e a gente vai só fazer só uma ênfase aqui. O que seriam elementos acidentais? Seriam circunstâncias fáticas que, né, não são essenciais para a caracterização da união estável, mas a existência deles pode facilitar essa caracterização, essa verificação. Quais seriam elas? Tempo de convivência, existência de prole e exigência de coabitação. Então, primeiro, tempo de convivência. Tempo de convivência, já falei anteriormente, não se exige um tempo mínimo. Por quê? Porque você cria um marco temporal, você pode levar inúmeras injustiças. Então, para a gente entender, dois exemplos bem simples. A gente tinha um lapso temporal de 5 anos. Imagina, pessoa conviveu, as pessoas conviveram, elas adquiriram, compraram, moraram, houve notoriedade, publicidade, festa, né? Para todo mundo, eles eram casados. Só que, em virtude de uma das partes ter uma situação econômica mais vantajosa, quando você tem 4 anos, 11 meses e 15 dias de convivência, a pessoa vai lá e fala, olha, acabou. Não temos mais convivência, acabou o que nós tínhamos. E aí, por causa de 15 dias, aquela outra pessoa ficou babando navios. Você gerou uma injustiça muito grande, porque houve esforço comum, ela vai ter que provar esforço comum. Muitas vezes o esforço comum daquela pessoa, o esforço dela não foi um esforço financeiro, foi um esforço psicológico, foi um apoio, né, independente, né, se do homem, da mulher, né, que a questão hoje da união estável, ela indifere a questão de gênero. E aí, por causa de 15 dias, você vai ter um absurdo, uma injustiça dessa. E do contrário também, né, eu já dei um exemplo aqui para vocês, no caso da pessoa que depois de 6 meses, né, o casal depois de 6 meses descobre que um deles
está com câncer terminal, que vai ter só 8 meses de vida. E aí aqueles 8 meses que restam de vida, a pessoa, né, vive praticamente uma vida ali. Faz festas, festividades, demonstrando, né, o interesse de construir uma família, compra casa, monta enxoval, engravida. E em 8 meses vive uma vida muito intensa, né, objetivando tudo aquilo que está previsto na lei, todos aqueles requisitos. E aí, porque não deu um tempo mínimo, aquele não vai ser reconhecido como família. Então, as injustiças possíveis, inclusive essa foi a grande crítica à lei, antes, né, do Código Civil acabar com esse lapso temporal. Não foi o Código Civil, né, foi a lei anterior, a lei 96, acabar com esse lapso temporal. Então buscou justamente fazer justiça independente do tempo de convivência. E o Código Civil, ele fala que a convivência, ou união estável, ela pode ser reconhecida independente da existência ou não de prole. Só que a existência de prole, por si só, gera uma presunção relativa de que há uma união estável. O que é prole? A partir do momento que há uma criança, junto àquele casal, há uma família. Em tese, há uma família. Então, tanto que órgãos públicos, né, empresas, quando as partes, os conviventes, não têm formalizado um contrato de convivência, a certidão de nascimento de filho comum, ela serve como prova. Ela é utilizada como prova. Por quê? Porque se as pessoas têm um filho comum, subentende-se a uma presunção relativa de que há ali uma família, ou houve ali um objetivo de constituir família. Okay? E a última questão da coabitação. A questão da coabitação, até mesmo levada quando a gente fala de casamento, é um dos deveres, né, do casamento, a coabitação, ela já é flexibilizada ao ponto de ser já desconsiderada. Não há mais a necessidade de você conviver com uma pessoa para ter uma família com ela. Há inúmeros casos de pessoas, um mora em uma cidade, o outro mora em outra cidade, e nos fins de semana eles se encontram em uma terceira cidade. Ou um vai para a cidade onde o outro mora. Não há coabitação ali, mas há casamento, há união estável. Então, a coabitação, ela não necessariamente ela significa união estável ou não. E o contrário também acontece. Muitas vezes você tem pessoas que convivem junto, convivem no mesmo local, na mesma casa, mas não tem o objetivo de constituir família. Às vezes são só namorados, né? Um namoro qualificado. Às vezes nem namorados são. Quantos exemplos nós temos aí de pessoas que se unem sob um mesmo teto? Pensa em universitários. Você tem uma cidade universitária, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, uma cidade universitária, com uma universidade federal, inúmeras, né, dezenas de universidades particulares. E aí os alunos, né, numa primeira semana de aula, percebem que o fulano vem de uma cidade muito longe, o Beltrano também, vamos eu e você nos juntarmos para dividir despesas. Então eles vão morar na mesma casa, vão dividir despesas, eventualmente podem até comprar um carro em conjunto, para quê? Para ajudar no transporte até a faculdade, vão ter despesas de casa em conjunto, mas são amigos, nem namorados são. Então são situações hoje, dentro dessas relações modernas muito comuns. Então o direito ele tem que se adaptar, ele tem que visualizar essas possibilidades para não causar, para não realizar injustiças, e que a máxima do direito é justamente realizar a justiça. Então, nesses casos, mesmo a existência desses elementos acidentais, mesmo verificando a existência deles, pode não se considerar uma união estável. E o contrário, a mesma coisa. Esses elementos eles podem corroborar, podem dar mais força, argumento probatório para a configuração de uma união estável. O próximo ponto que a gente passa a analisar aqui, que eu passo a analisar, é relacionado à questão dos impedimentos e relacionado à suspeição, causas suspensivas, da união estável. Assim como o casamento, há impedimento e há causas suspensivas. Quais são os impedimentos para a união estável? As mesmas do casamento.
lá no artigo 1723, né, onde a gente tem lá os requisitos, né, caracterização da união estável, o parágrafo 1º, ele fala justamente isso, que aplica-se à união estável também os impedimentos do casamento. Então, aqueles impedimentos todos, né? A pessoa fala, já que eu não posso casar, eu vou me juntar, né? Eu quero casar com a minha sogra, né? Vai entender por que a pessoa quer casar com a sogra. Mas aí o tabelião fala, olha, não pode casar com sogra, colega. É proibido, tá? Então, já que eu não posso casar com minha sogra, eu vou fazer uma união estável com ela. Então, vamos morar juntos, uma relação estável, duradoura, pública, vou falar para todo mundo, né? A gente fez um buraquinho lá no chão pra gente morar lá na Toca da Cobra. E aí, com o objetivo de constituir família, né? E como que faz? A união estável? Não há união estável. Okay? Não será considerada união estável, que a gente fala, essa relação é uma relação de concubinato. Não há uma relação de união estável, não tem como inserir ali os deveres, né, os direitos e deveres de uma pessoa em união estável. A questão de regime de bens também não vai ser aplicada, vai ser questão do esforço comum. Nada disso vai ser possível. Por quê? Porque seria uma burla, né, uma afronta à lei você percorrer um atalho. Okay? Com relação às causas suspensivas, né, as causas suspensivas também se aplicam? Também se aplicam. Então, as causas suspensivas lá do artigo 1523, eles também vão se aplicar, não impedem, né, a realização da união estável, o reconhecimento da união estável, mas vai inserir aquela sanção patrimonial, igual no casamento, com o regime da separação obrigatória de bens. Tá? Uma observação, o fato de um dos conviventes ser ainda casado não impede que a união estável seja reconhecida desde que eles estejam separados de fato ou judicialmente. Lembrando, separa judicialmente, depois da emenda constitucional 66 de 2010, há uma inconstitucionalidade superveniente com relação a essa norma, mas ainda temos pessoas que têm o status civil separado judicialmente. Por quê? Porque não averbou, não converteu a separação judicial em divórcio. Tá? Então, essas pessoas podem ter união estável. E a pessoa casada, assim, um casamento, beleza, normal, tranquilo, mas que tem um amante ou uma amante. E com essa outra pessoa mantém uma relação estável, duradoura, com o objetivo de constituir família. Há muitas pessoas que têm uma segunda família, concomitante com a família onde a pessoa é casada, inclusive com publicidade. Né? As pessoas sabem, olha, o fulano tem uma outra família não sei onde, ou a fulana tem uma outra família, né, numa outra cidade. Então você teria um casamento válido e uma união estável válida. Essa união estável que chamamos de família paralela, essa pessoa será reconhecida a união estável dela? Há ainda, né, uma zona nebulosa com relação a isso. Há alguns reconhecimentos e há algumas situações onde é afastado. Já houve reconhecimento previdenciário dessa família paralela para questões previdenciárias. Com relação aos efeitos pessoais da união estável, né, os direitos e deveres dos companheiros. Então, assim como no casamento, a partir do momento que você casa, você tem direitos e deveres, né, tem o casamento, ele tem efeitos na esfera individual de cada indivíduo. Aqui também na união estável a mesma coisa. E onde está disciplinado isso? Então está lá no artigo 1724, eu vou ler para vocês aqui rapidamente. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. Então a gente tem lealdade, respeito, assistência, guarda, sustento e educação dos filhos. Ontologicamente, né, essencialmente, na sua essência, não tem nenhuma diferença com o casamento. Mas a gente observa uma omissão, e aí uma omissão até proposital, dito como proposital, com relação ao casamento, que é coabitação. Então não há necessidade de coabitação. Aqui a gente já vê, falei para vocês antes,
não há necessidade de coabitação na união estável. E no casamento, tem necessidade de coabitação? Também não tem, né? A gente já falou de coabitação quando falou de casamento, mas no casamento também não há mais a necessidade de coabitação, né? Já considerando essas inovações, essas questões sociais, e isso está bem disciplinado lá na súmula 382 do STF, ok? E aí a gente parte para uma outra questão, que é efeitos patrimoniais do casamento. Vamos lá, para a gente entender como é que funciona a questão do patrimônio. Inicialmente, né, quando a gente fala de união estável, a gente faz um retrocesso lá no Código de 1916, e lá não havia qualquer menção relacionada a efeitos patrimoniais, com relação a regime de bens. Essa questão ela estava num limbo. Por quê? Porque essas relações elas estavam invisíveis para o judiciário, não eram aceitas, né, nem para o judiciário nem para a sociedade. E aí, ao longo do século XX, a concubina, né, eu sempre levanto essa questão, a gente sempre utiliza no gênero feminino, né, a concubina. Por quê? Porque era a amante, né, que o homem podia, né? Mas essa concubina, justamente por ele ter essa possibilidade, a ela era negado qualquer tipo de direitos patrimoniais. E ao longo do século XX, a concubina ela foi ganhando espaço, ela foi ganhando reconhecimento jurídico, ainda que num campo previdenciário. Então, muitas ainda receberam direito de alimentos, de pensão previdenciária. Então, houve uma construção lenta, uma evolução lenta nesse campo, tão lenta quanto o reconhecimento da mulher dentro da sociedade. E a gente tem assim, como um marco, né, a súmula 380 da STF de 1964, eu já falei dessa súmula para vocês, onde ela fala que, comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a dissolução judicial, e aí a partilha do patrimônio é feita de acordo com o esforço comum. Então, cada um demonstra o esforço, e aí a partilha de acordo com o esforço de cada um. E isso, né, se arrastou até a Constituição de 88, quando a Constituição de 88 ela encerrou esses questionamentos, encerrou esse imbróglio e trouxe a união estável para o rol de instituto familiar, né? Trouxe a união estável para equiparar ao casamento para essas questões, ok? Então, lá no artigo 226 foi inserida a união estável e ela passa a gozar de um status constitucional. Então, a partir desse momento a gente passa a ter o reconhecimento da união estável, mas a gente não tem disciplinamento da união estável. Não há um regramento legal, né? E aí temos duas leis importantes, uma em 94 e uma em 96. Em 94 a lei 8971 e em 96 a lei 9278. A 9278 ela é a mais importante. Por quê? Em 1996, essa lei ela estipulou um efeito patrimonial para a união estável. Então, ela tirou a união estável desse limbo relacionado ao regime de bens, a um regime patrimonial, né? Nem regime de bens, é um regime patrimonial, e criou uma norma relacionada a ele. Então, lá no artigo 5º, então quem tiver interesse, dá uma lida lá no artigo 5º da lei 9278 de 96. O que dizia? Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes na constância da união estável e a título oneroso são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito. Então, esse é o disciplinamento automático, né, salvo se houvesse um contrato escrito com um disciplinamento diferente. E havia um parágrafo primeiro que ele falava: cessa a presunção do caput, né, essa presunção de que foi adquirido pelos dois, se a aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início do casamento. Então, criou-se ali um regime de bens diferenciado? Sim. Então, você tem um regime de bens diferenciado para todas aquelas uniões estáveis
que tem a celebração nesse período. Então está lá no artigo 5º. Tá? Qual que é a observação com relação a isso? Né? Não é um regime de bens tão vantajoso, porque você consegue afastar ele se tiver uma daquelas situações no parágrafo 1º, né? Bens adquiridos. Vou pegar um bem que eu adquiri anterior ao casamento, à união estável, e vou comprar outros bens, vou adquirir outros bens sem subrogação, como é no casamento, e aquilo vai ser considerado de propriedade exclusiva minha. Então, não é um regime vantajoso, né? Muito justo. Tá? Isso só tem validade, né? Aí uma observação, só tem validade para aquilo que foi adquirido na constância da vigência dessa lei. Então, a partir de 96, né? A gente tem um julgado, vou colocar para vocês aí, é o recurso especial 301.705 do ministro Ari Parjedler, tá? De 26/11/2001, que ele coloca, ó, de solução ocorrida antes da lei 9278 de 96, partilha levada a efeito na promoção do esforço de cada companheiro. Okay? Então, isso na vigência da lei de 96. Então, é importante entender que os efeitos patrimoniais anteriores a 96 continuam sendo regidos pela súmula 380. Então, a gente tem um marco ali, 96 para trás, súmula 380, 96 até 2002, regidos, efeitos pela lei 9278, de 96, e a partir da promulgação, né, da entrada em vigor, promulgação não, né, da entrada em vigor do Código Civil de 2002, passa a valer o regime da comunhão parcial, o regime legal, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, nós temos esses 3 momentos, é importante a gente entender, lembrando que quando a gente fala de regime de bens, a gente está no plano da eficácia, então aplicabilidade imediata, ok? Então tudo relacionado à eficácia, a efeitos, vale a lei no momento que os efeitos atingem a esfera individual daquela pessoa, ok? E aí em 2002, o atual Código Civil, o Código Civil de 2002, na verdade, ele entra em vigor depois, né? Mas o Código Civil de 2002, lá no artigo 1725, ele fala que na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplicar-se-á as relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. E aí você tem uma equiparação com o casamento, né? Afasta aquele regime especial da lei em 96 e insere a união estável junto do casamento relacionado a questões patrimoniais, né? Posso escolher outros regimes de bens para a união estável, assim como no casamento? Perfeitamente possível, desde que sigam as formalidades exigidas. Ali você vai ter um negócio jurídico, então um dos requisitos para não se gerar nulidade é justamente a forma. Então, havendo as formalidades necessárias, você pode escolher um regime de bem diverso da comunhão parcial de bens. Tá? No casamento, eu posso escolher regime misto. O que é regime misto? Quando você mescla, para imóveis vai ser a comunhão parcial, para móveis será a separação total. Posso fazer isso aqui também na união estável? Perfeito, né? Desde que tenha aquele princípio da unidade, né? O que quer dizer? Não pode ser um regime de bens para um e um regime de bens para o outro. Pode ser um regime de bens misto, mas ele tem que valer da mesma forma, na mesma proporção para os dois. Senão, ele vai ser declarado nulo, e frente a uma nulidade de regime de bens, isso aqui automaticamente entra aí o regime da separação legal, da separação parcial de bens, ok? Então, essa entra no Código Civil. Hoje a gente tem essa regra, que é a mesma regra para o casamento. Então, recapitulando, até 96 segue a súmula 380. De 96 até o Código Civil de 2002 segue a regra 96. A partir do Código Civil de 2002 já segue a comunhão parcial de bens, assim como é no casamento, ok? E aí eu pergunto, e os companheiros que contam com mais de 70 anos, como é que eles ficam?
Então, companheiros que contam com mais de 70 anos, como é que fica? A lei diz que casamento, quando casa com pessoa com mais de 70 anos, aquele regime da separação legal. E a união estável, como é que fica? E aí a gente tem uma dissidência, tanto doutrinária como jurisprudencial. Na verdade, a jurisprudência é consolidada, mas ainda há uma dissidência, um entendimento divergente na doutrina. Então, parte da doutrina entende o quê? Como o artigo 1641, que fala da separação legal de bens, fala que é no casamento e tem caráter restritivo de direito, não cabe interpretação extensiva. Então, se tem caráter restritivo, não cabe interpretação extensiva. Então, se aplicaria só ao casamento. Na contramão desse entendimento, né, outra parte da doutrina e a jurisprudência, inclusive do STF, entende que não. Mesmo porque se você possibilitasse isso, você não teria mais pessoas com mais de 30 anos casando. Estariam todos em união estável. Então, se o casamento, que é a união por natureza, né, por excelência, com proteção constitucional há décadas, o exemplo de união, você tem essa restrição, então, para ela, né, para pessoas que querem contrair núpcias, então, você já tem uma imposição do regime da separação de bens para o casamento, que por excelência é a forma de união. Para a união estável você também teria que ter. Então vai se estender sim a união estável a questão da separação legal de bens. É o que eu disse, venho sempre batendo nessa tecla. Hoje a gente tem uma equiparação entre casamento e união estável quase que plena, e o que sofre muitas críticas, né? O próprio ministro Barroso, quando houve a declaração de inconstitucionalidade referente à sucessão, aos direitos sucessórios da companheira ou do companheiro relacionado ao cônjuge, ele disse, olha, nós estamos acabando com qualquer diferença entre casamento e união estável. Então, para que existirem os dois institutos? Deveria haver uma diferença. Por quê? Porque se a pessoa quer mais direitos ou menos direitos, ela escolhe casamento ou escolhe união estável. É uma opção dela. A lei confere essa opção. E a partir do momento em que os dois estão de pé de igualdade, você tira a opção dessa pessoa. Você passa a ter ou casamento ou um casamento impositivo. Tem alguns doutrinadores que defendem essa ideia, de um casamento impositivo. Por quê? Eles estão em pé de igualdade. Mas eu não queria casar, mas você acabou casando. O direito entende que você casou. Você só não tem um nome lá, casado. Vai ter como companheiro. Ok? Então, é uma situação complexa. Alguns entendem que há uma tendência futura de isso voltar a haver um degrau separando entre um e o outro, mas a tendência hoje é de equiparação plena. Okay? Por fim, para a gente encerrar a questão da união estável, é o fato de você poder, havendo uma união estável, você convertê-la em casamento. Então está lá no artigo 1726, a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Então é uma forma de facilitar essa conversão sem aquelas formalidades excessivas do casamento, uma vez que já há uma notoriedade, já é público, já há um estado de convivência, um estado de casamento. Então você pode converter com mais facilidade, ou na verdade você pode passar para o estado de casado com mais facilidade do que a pessoa que não se encontra em união estável, que é o exemplo, a pessoa em namoro qualificado ou pessoa noiva. Então ela tem que passar por todos os trâmites. Aqui não. Aqui a pessoa que já convive com outra em uma união estável, ela pode converter em casamento de forma facilitada. Onde que a gente tem esse procedimento de conversão? Então, nós temos lá o provimento 190 da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Minas Gerais, é um exemplo dessa facilitação. Então, o Tribunal TJ Minas, ele editou uma norma onde você cria os requisitos para possibilitar essa conversão.
É uma dúvida que sempre surge com relação à data, desde quando eles vão estar casados. Então, do assento não vai constar data. Então, o casamento não vai constar desde quando eles estão casados, né? Na conversão vai estar lá a data da conversão, né? A data da conversão hoje. Mas desde quando eles estão, desde quando foi convertido, desde quando é considerado casamento, isso não consta, até para não gerar uma prova sem que haja debate, sem que haja ali uma análise fática de quando efetivamente começou, para evitar, inclusive, fraudes. E se a pessoa quiser constar data, reconhecimento de data? Aí o provimento do TJ Minas, né, que é o nosso exemplo aqui, ele no artigo 5º ele fala que isso pode ser levado a juízo, e aí o magistrado, o juiz, com base nas provas, nos fatos, né, nas circunstâncias, aí ele vai arbitrar, né, vai determinar, vai reconhecer uma data aonde aquele casamento vai ter a sua validade, né, uma data posterior, ok? Então ficamos aqui, a gente encerra união estável. Claro que há muitas outras questões relacionadas à união estável, mas para uma aula com uma compreensão mais ampla, o que a gente viu aqui é suficiente. Então continue nos acompanhando e bons estudos a todos, né? Para mim aqui, uma boa tarde.